Olá pessoal, boa noite. Vocês estão aí? Tô ao vivo. Pessoal, vão chegando. Muito boa noite para todos vocês. Vou colocar meu convidado aqui já online pra gente começar a live, beleza? Falei, gente, era 8 horas em ponto de verdade. Ele entrando, eu faço toda a introdução que eu planejei pra vocês, tá bom? Boa noite, José Carlos. Tudo bem? Tudo jóia. Vou começar dando uma introduçãozinha aqui e te apresentando para a galera, tá bom? Gente, antes Beleza. de mais nada, eu queria dizer que é um prazer enorme para mim fazer essa live com o José, porque ele foi meu professor de oratória em 2020, antes da pandemia, graças a Deus, conseguimos fazer. Ele é head trainer da Eleve Treinamentos e também diretor da empresa. Então, hoje nós estamos localizados aqui em São José, né, José? Mas a Uhum. verdade é que a Eleven leva cursos para o Brasil todo de desenvolvimento pessoal. E vocês já têm transformado a vida de muitas pessoas desde então. Queria dizer que é um orgulho para mim ter feito o curso com você, Imagina. destravado essa Tamires que estava dentro de mim. Para quem não sabe, eu iniciei o meu trabalho aqui no Instagram e tive coragem de botar minha cara a tapa depois desse curso. Depois das ferramentas que eu aprendi, muita coisa mudou na minha vida, uma chave, na verdade, porque não é simplesmente você ter coragem de usar a comunicação a seu favor, mas é colocar em prática as ferramentas e desfrutar do que ela te oferece, né? Uma vez que você sabe utilizar da forma correta. Então, assim, esse é o José Carlos Carturão. Hoje a noite é dele. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Tem algumas dúvidas aqui já salvas, mas antes eu quero deixar que ele faça a introdução, explique um pouco mais sobre isso, por que a gente trouxe esse assunto e o quanto ele é importante assim pra gente no mundo profissional. Seja muito bem-vindo. Nossa, muito obrigado. Boa noite, Tamires. Boa noite aos seguidores da Tamires, também aos parceiros e seguidores da Eleven aqui no Insta. Fico muito feliz por tudo que eu vi, agradeço em nome de toda a equipe. É gratificante, sim, mas é um trabalho que vai ao encontro também de uma missão nossa. Nós já estamos há alguns bons anos nessa estrada, trabalhando com isso há 14 anos para 15, com a Eleven esse ano, sem trocadilhos, faremos 11 anos, né? Então é bem legal, mas hoje à noite não, eu agradeço muito o convite, é uma alegria sempre, e eu digo isso no curso de oratória, dividir o palco, não é? Já aconteceu outras vezes, e agora dividir a tela, né, nos tempos modernos, com pessoas que fizeram o treinamento, mas a noite é nossa, a noite não é só minha, muito pelo contrário, eu estou aqui muito mais para tentar colaborar com aquilo que for bacana para todos nós. E só para já deixar contigo a bola de novo, Tamires, é, eu vou tentar em algumas situações abordar o assunto por um outro prisma, né? Nós temos muito contato com os RHs de empresas, tanto áreas de recrutamento e seleção externas, quanto área de recrutamento e seleção internos, né, das empresas. E cada vez mais esse assunto tem sido um diferencial na hora de uma oportunidade profissional, seja para quem já está inserido na empresa, no mercado de trabalho, ou para quem está pleiteando, está buscando uma recolocação, buscando, sei lá, um upgrade de carreira. Então, cada vez mais esse assunto tem sido valorizado, considerado, e pode ser um diferencial competitivo favorável ou desfavorável a nós. Mas eu acho bacana você conduzir a nossa live, quem sabe com perguntas ou colocações das pessoas, e até pela familiaridade que tem com a ferramenta. Estou às ordens de todos. Opa, obrigada. Eu queria começar falando do. Quando a gente fala em oratória, a gente pensa que são as pessoas que sobem no palco para falar para 100, 200 pessoas. Mas a verdade é que essa ferramenta é importante desde uma entrevista de emprego, como você falou, até um palco, né? Até o momento que a gente pega o microfone e finalmente fala. O que eu falo muito para as pessoas é que a gente não está preparado para o mundo profissional.
Então, assim, a gente não está preparado para falar de forma profissional. A gente não está preparado para aprender a se conectar com as pessoas, que é uma das ferramentas importantes da oratória, né? Você se identificar com o Sim. seu público. Então, assim, então muitas vezes as pessoas não têm vocabulário, né? As pessoas não sabem falar. Às vezes vem com vícios de linguagem. Então eu quero começar do um a um, sabe? Até a gente chegar numa reunião ou até numa apresentação. Porque fato Uhum. é que a gente começa falando para um, depois fala para dois, e conforme a gente vai crescendo profissionalmente, o nosso palco aumenta, né? Sim. E todas as ferramentas que você ensina no curso é válida desde uma entrevista ou até para um palco, né? Ou para o Instagram. A gente Sim. está aqui falando, né? Nós não estamos vendo a galera, mas tem 19 pessoas nos assistindo. Então, Sim. assim, começa desde destravar muitas coisas de vício de linguagem, postura e tudo mais, até o nervosismo e saber falar no modo geral. Uhum. É importante, como nós temos um pouco tempo, não é? Não sei quanto tempo nós teremos de live, mas quando Uns comparado 40 a um curso de minutos, a galera oratória, vai achar pouco, mas mas poxa, é um tempo legal, dá para nós desenvolvermos muita coisa assim, mas quando comparado a um curso, né, como aquele que você fez, tem 16 horas, teórico, prático, vivencial, fica muito mais desafiador nós falarmos de maneira mais sintética em relação a isso. Mas a gente precisa partir de algumas premissas, né? Primeira premissa, comunicação acontece o tempo inteiro. Mesmo que nós não estejamos falando, nós estamos nos comunicando por meio da comunicação não verbal. Segunda premissa, quando uma pessoa ela tem facilidade em comunicar-se, seja numa comunicação interpessoal, seja numa comunicação em público, e aí, independentemente de ser para poucas ou muitas pessoas, a tendência é que ela consiga potencializar, ela consiga dar uma maior amplitude, um maior impacto àquilo que ela está dizendo, ao conhecimento dela, às habilidades que ela possui. Nós já vimos muitas vezes em empresas pessoas extremamente capacitadas por não terem a competência da comunicação, elas não conseguiram e não conseguem, às vezes, evoluir porque elas precisam apresentar um projeto que elas mesmas desenvolveram e não conseguem dar tanta ênfase, tanta eloquência a isso. Então, esse é um ponto, é uma competência que tem sido cada vez mais utilizada. E o segundo ponto, eu acho que vale a pena também, Tamires, nós falarmos aqui para quem nos assiste, é que não existe uma mágica, tá? É uma sequência de fatos e fatores que, quando somados, vão dando maior evolução, vão nos fazendo opa, desenvolvermos-nos dentro do processo de comunicação. Então, não tem mágica. E eu brinco, inclusive no curso, que comunicação é 99% transpiração e 1% inspiração. Então, desde uma comunicação interpessoal, seja no café, numa balada, num barzinho, num encontro casual no mercado, até uma palestra, um treinamento para centenas de pessoas, milhares de pessoas, como nós já ministramos, o processo é o mesmo. Tá? O processo, as ferramentas de comunicação são as mesmas. E há dois componentes, o componente técnico e o componente emocional. Não é? Eles são interrelacionados e eles são interdependentes. Eles podem gerar a nós um círculo vicioso ou um círculo virtuoso. Não é? Círculo vicioso. Eu me sinto, é uma suposição, claro, não é? Mas eu me sinto desconfortável ao falar, ao me comunicar com as pessoas interpessoalmente ou em público, e isso faz com que eu me afaste do assunto comunicação, e por não conhecer o assunto e não ter a técnica, eu me sinto mais desconfortável e isso faz com que eu me afaste mais e a gente entra num círculo vicioso. E outras pessoas entram num círculo virtuoso, não é? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com você, por tudo que você nos contou minutos atrás. Então, eu vou atrás de ferramentas, ao conhecer ferramentas, eu me sinto mais seguro, mais segura para me comunicar com as pessoas. Essa segurança ela permite que eu use algumas dessas ferramentas, eu começo a ter feedbacks positivos, melhores dos que eu tinha anteriormente, isso me dá maior confiança e eu me envolvo mais com o processo de comunicação,
aprendo mais técnicas, exercito mais, porque comunicação, principalmente oratória, é prática, não tem como, e essa prática pode ser diante do público, melhor, mas ela pode ser inicialmente gravando, não é? Gravando a nossa própria voz, gravando uma apresentação. Hoje o celular facilita imensamente isso, e aí a gente entra nesse círculo porque nós nos interessamos cada vez mais. Travou. A premissa técnica e a comportamental, e elas são interdependentes. Legal. Então, partindo dessa ideia, eu acho muito legal a gente abordar no sentido de como a emoção ela pode te travar. Assim, por exemplo, uma das coisas que você falou bastante no curso é o nervosismo ele pode impedir você de desenvolver essa habilidade, porque o nosso corpo ele quer agir na forma mais confortável possível. Então, assim, você pode ter a técnica, mas se você não controla a sua emoção, também você não consegue desenvolver. E vice-versa, você controla a sua emoção e você não tem técnica, você vai de qualquer forma. No entanto, que eu tenho os vídeos gravados, né, do meu curso e ver a evolução é muito legal. Porque tem o primeiro vídeo e o último, né? E é incrível em como 16 horas uma pessoa consegue virar a chave, né? E esses são, gente, vocês não têm ideia. É o jeito que caminha, é o jeito que fala, é para onde que olha, o time da fala, é muita coisa para você pensar ao mesmo tempo e ainda controlar a sua emoção. Por isso que o lance da prática é incrível, né? Assim, água mole e pedra dura mesmo. Tem gente que tem o dom e tem gente que é no esforço, né? Você falou que é transpiração, porque realmente. Mas voltando, você disse que são interdependentes, mas elas também não funcionam muito bem se estiverem em desequilíbrio, certo? Uhum. Exato. Só para que nós entendamos mais uma coisa, é completamente normal se você ou eu ou qualquer pessoa que nós nos sintamos desconfortáveis num primeiro momento ao estarmos expostos a pessoas, seja numa situação em público em que nós estamos, por exemplo, em pé apresentando um projeto, nos apresentando numa entrevista profissional ou fazendo um treinamento, que é com o que eu trabalho, ou numa reunião onde nós estamos sentados, nós estamos conversando com outras pessoas. A diferença é que com o passar do tempo, esse desconforto, né, algumas pessoas até perguntam, ô Zé Carlos, mas você ainda tem aquele frio na barriga quando dá o bom dia ou boa noite para começar um treinamento? E a resposta é sim, o frio na barriga eu tenho, a diferença é que hoje ele dura 3 segundos, né? Ele durava 3 minutos, 10 minutos, ele durava 10 minutos, passou a durar 3 minutos e hoje dura 3 segundos. Mas esse frio na barriga e esse medo, eles são bons, tá? Medo não é ruim. O medo passa a ser ruim quando ele nos limita, nos impede. E muitas vezes, ao falar em público, isso acontece. É importante, Tamires, que quem está nos assistindo compreenda que existe um mecanismo instintivo do ser humano que tende a nos proteger. Não é? Sob qualquer circunstância que nós nos sintamos ou imaginemos que estamos sendo ameaçados, e aí não é só a integridade física ameaçada, mas às vezes é a nossa é o nosso ego, é a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Quando nós nos sentimos ameaçados, esse mecanismo entra instintivamente em ação, não precisa nem a gente disparar, ele dispara sozinho, no sentido de proteção. E esse mecanismo é um mecanismo inconsciente. Isso acontece geralmente fisiologicamente, é uma alteração fisiológica no sentido de proteção, que é a mesma alteração fisiológica que dá quando a gente ouve um barulho à noite, quando a gente pensa que pode ser assaltado na rua, quando um cachorro bravo passa perto de nós, nós ficamos mais alertas. Qual é a diferença? Quando nós percebemos nessas outras situações, que o estímulo não é um estímulo agressor realmente, que é uma coisa momentânea, automaticamente passa essa adrenalina, diminui esse estresse, que é um mau estresse, e a gente consegue continuar. Ao falar em público, muitas vezes isso não acontece. E aí, ao estarmos numa tensão muito grande,
automaticamente a linha de raciocínio é alterada e é por isso que muitas pessoas têm branco na hora que vão falar, muitas pessoas não conseguem, elas imaginam, não, meu discurso vai ser assim, assim, assado, eu vou me apresentar para o entrevistador, eu vou falar assim, assim, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E na hora some tudo, ela não sabe, parece que foi abduzida dali, né? Alguém parece estar falando no lugar dela e ela nem se lembra basicamente o que falou, por quê? Porque o nervosismo tomou conta dela naquele momento. O que a gente precisa entender é um mecanismo natural, tá? Nós estarmos nervosos. O que nós precisamos aprender a minimizar esse sentimento de nervosismo. Tá. E como fazer isso na prática? Duas dicas bem práticas para isso, para quem está nos ouvindo. Pode falar, Uhum. Tamires. Não, eu falo, pessoal, anota aí, fica de olho, que daqui a pouco vai Duas passar e dicas, vocês vão perceber. duas dicas bem práticas para isso. Primeira dica é diminuir o padrão de respiração. Tentar respirar de maneira mais suave, mais serena, mais calma. Eu sei que isso tudo conscientemente é fácil de compreender, mas quando a gente chega ali na frente, parece que acontece uma outra coisa. Mas quando a gente recobra o padrão de respiração, quando a gente retoma um padrão de respiração um pouco mais equilibrado, a tendência é que esse nervosismo passe, porque bioquimicamente, não vai dar para a gente explicar hoje, mas bioquimicamente há mudanças internas. Segunda dica, comece qualquer apresentação que seja falando de coisas que você tem pleno domínio. Então, apresente-se, dê um bom dia, fale de saúde às pessoas que estão ali, agradeça por elas estarem ouvindo, faça alguma consideração sobre algo que está acontecendo no geral e que é uma verdade absoluta. Então, poxa, mas tem chovido muito, nossa, o que tem acontecido de problemas relativos à chuva, quantas pessoas estão sofrendo com isso. Poxa, a chuva é boa por um lado, porque ela enche ali os nossos mananciais, ajuda na energia elétrica, no abastecimento de água, em contrapartida, quando ela vem em grande volume. Isso é uma verdade absoluta, eu não estou falando sobre nenhum conteúdo, a tendência é que as pessoas concordem comigo e isso comece a gerar uma sinergia que tecnicamente a gente chama de rapport. Então, são duas dicas. E quando a gente faz isso, a gente automaticamente vai diminuindo o nervosismo, porque nós vamos tendo uma assimilação da plateia e uma aceitação. A plateia concorda conosco, isso deixa que nós estejamos inconscientemente mais seguros também. Um detalhe antes de passar a bola de novo para você, depois, se vocês puderem e acharem conveniente no site da Eleven, no final a gente passa, mas www.eleventreinamento.com.br, lá vai ter um e-book falando um pouco a respeito disso. E por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Não é? Porque o medo de falar em público ele traz consigo vários outros medos. A gente está falando do medo do julgamento, do medo de nós passarmos ali um vexame, do medo de nós não sermos compreendidos, do medo de nós não sermos aceitos, bem aceitos, pasmem, do medo de nós não sermos queridos, do medo de nós sermos o centro das atenções. Não dá para a gente entrar muito nesse mérito de novo, não é? Mas a programação neurolinguística ela mostra isso com muita tranquilidade, porque são registros que nós temos lá da infância que automaticamente eles servem como uma proteção, mas às vezes essa proteção é excessiva. Então, a gente precisa trabalhar nessas duas vertentes, como sempre, a técnica e a comportamental. Boa notícia, saber a técnica nos deixa mais seguros. Né? Imagine o seguinte, eu não vou fazer uma entrevista de emprego, eu, José Carlos, não vou fazer uma entrevista de emprego, mas eu vou participar do MasterChef. E eu vou ser avaliado ali, não é? Eu vou ser avaliado não para conseguir um emprego, mas para conseguir um prêmio, para passar de fase naquele programa. Só que eu, José Carlos, não cozinho nada. Eu não sei cozinhar. E é verdade, tá? Isso não é um exemplo aleatório, é verdade. Eu não sei cozinhar absolutamente nada. Então, imagine o seguinte: eu já vou estar com base no nervosismo natural de quem está disputando um concurso. Se eu soubesse cozinhar bem, por mais que eu estivesse nervoso, eu teria segurança nas minhas técnicas. E eu diria o seguinte, pensaria o seguinte, bom, mas pelo menos cozinhar eu sei. Eu posso estar aqui suando, né, com o coração acelerado, tremendo, mas eu sei cozinhar, eu treinei para isso. Agora, se eu não souber cozinhar, eu estou perdido, porque eu estou nervoso e não tenho técnica. O mesmo serve para falar em público, para se comunicar. Eu estou nervoso, mas eu tenho a técnica. Controlando esse nervosismo inicial, flui. Não é? E a gente passa com a prática a controlar isso. Mas se eu não tiver a técnica, beleza, até passou o nervosismo, mas e aí?
como é que eu vou fazer um bom prato lá Não no faço. MasterChef? Não é? Ou como é que eu vou fazer uma boa apresentação, vender o meu peixe, vender a minha capacidade, né? Dizer à empresa ou ao gestor que eu posso ser um profissional qualificado para ocupar aquela vaga. Compreende? Então não é só o Sim. nervosismo. O nervosismo atrapalha, mas a falta de técnica atrapalha tanto quanto. E é muito louco porque, assim, na minha consultoria, eu falo muito disso. Eu falo, a entrevista, eu acho engraçado que todo mundo se prepara para tudo na vida, mas para entrevista não. Elas vão despreparadas. Então, não preparam técnica de nervosismo, de apresentação, não param 2 minutos para se conhecer e ver o que precisa para apresentar naquele momento. Então, acontece o quê? A pessoa acha que é sorte, então ela vai lá e vai ver no que vai dar, não se prepara, não tem a técnica. Aí, o que acontece? A insegurança pega ela na hora da oratória, ela pode ser ótima. Já, Sim. já atendi pessoas incríveis para elas são incríveis para elas. Elas não conseguem se vender. Até aí a gente consegue ajustar, né? Poxa, eu vou te dar técnica para você conseguir se vender. Porque um bom orador, a pessoa, ela diz o que ela acredita com certeza e autoconfiança, né? Se não, se ela não tiver nem isso, realmente fica difícil. Agora, se ela fala muito bem, mas ele é boa só na teoria, a hora que ela entrar na empresa, a empresa vai descobrir isso. Não tem como sustentar, infelizmente. Ou Uhum. felizmente, né? Graças a Deus. Mas eu já vi pessoas, assim, muito boas vindo na entrevista comigo e estarem completamente desestabilizadas por justamente isso que você disse a respeito do eu vim para ser julgado. Eu vim, parece que eu Uhum. estou sentado numa cadeira elétrica, né? E não encaram aquilo como uma situação de, como que eu posso dizer, desejo mútuo, né? A empresa precisa te contratar e você precisa do emprego. Se eu entender essa Sim. situação como algo benéfico para as duas pessoas, eu lido com mais facilidade, mais tranquilidade, uma vez que eu já treinei, eu já sei me apresentar, eu estou seguro. Então, assim, você já está a 1.000 quilômetros na frente. Fora o caso desse outro rapaz também, que é muito bom no trabalho, mas ele não evolui porque ele não consegue expor os resultados que ele tem. Então, Sim. assim, eu acho uma tristeza isso, porque muitas pessoas lutam contra essa habilidade de comunicação sempre. Eu lutava ao contrário, porque eu falava desenfreadamente. No entanto, que no meu primeiro dia de curso, você viu, eu falava muito rápido, eu tinha muita coisa para falar, eu não conseguia falar tudo dentro do tempo que eu tinha. Então, assim, eu era descontrolado pro mais, não pro menos. Mas pessoas lutam contra, assim. Também dizem, eu sou muito bom nisso, mas eu não tenho autoconfiança para falar. Eu não reconheço, na verdade, que eu sou tão bom nisso. Então, também é um pouco de autoconfiança, né, no trabalho. E medo da Sim. vergonha, né? E se eu que estiver apresentando eu tiver tudo errado, se eu falar tudo fora de contexto e tudo mais. Fato é que as primeiras vezes vai com medo mesmo, né? Vai com insegurança mesmo, a perna vai tremer mesmo, mas, como você disse, isso se torna um hábito. Por exemplo, para mim, Sim. tá aqui hoje numa live, acho que essa é a terceira ou a quarta live que eu faço. Ainda não me sinto num ambiente 100% confortável. Mas eu tô aqui mesmo assim, por uma causa maior, Sim. buscando entregar um conteúdo que eu conheço, tenho confiança e confio no seu trabalho. Então aqui nós estamos firmes no nosso propósito, né? De trazer essa Uhum. informação hoje. E o que é bacana também a gente trazer, talvez, é o lance de que um bom comunicador, ele comunica com todos os tipos de personalidade, né? Porque Sim. um dos principais problemas dentro das empresas é o ruído nas comunicações, né? O lance de eu falar uma coisa e a pessoa entender outra. Aqui na internet, isso acontece muito, né? Porque tem muitas pessoas diferentes, com crenças diferentes, com pensamentos diferentes, ao mesmo tempo, sem que a gente conheça, nos Deu seguindo, uma né? cortadinha. E aí a gente precisa comunicar de uma forma clara, Desculpa, abrangente e não agressiva. Opa, tá meio ruim a conexão. você está me ouvindo bem? Agora sim. Desculpa, cortou essa última fala sua. Perdão. Você pode repetir, por favor? Não sei se você me fez alguma pergunta. Ah, tá. Você entendeu até onde? Eu entendi a questão toda que você estava falando do quanto isso pode atrapalhar, né? Do quanto dessas duas vertentes aí, do que
da técnica, mas também da autoconfiança, de se comunicar com os perfis comportamentais adequados, para evitar o ruído. Foi mais ou menos até aí que eu ouvi. Ah, sim, eu disse porque, por exemplo, a gente que tá aqui na internet fala com pessoas completamente diferentes, de culturas diferentes e também com pensamentos e criações diferentes. Então a gente precisa encontrar uma forma de não falar de forma agressiva, mas de forma clara e que as pessoas compreendam. Travou de novo. Eita. É porque tá chovendo aqui na nossa região, gente. Vocês perdoam a Bastante, gente, por favor. bastante mesmo. Eu não sei, uma pessoa, eu não consegui ver o nome aqui, disse que a minha conexão está muito doideira, porque eu vejo a minha conexão super bem. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Isso, é que a gente não tá te vendo direito. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa. Gente, aguenta aí, já que a gente volta. Ainda tem as perguntas para ficar pro final. Então, esse negócio de chuva aqui na nossa região, até minha amiga que falou que o grau tava ruim, ele saiu e vai entrar de novo, tá? Enquanto isso, gente, eu vou conversando aqui com vocês. Esse lance que eu falei do perfil comportamental, não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe esse lance de você falar uma coisa e a pessoa entender outra? No ambiente de trabalho, na minha opinião, é uma das maiores falhas que acontece. Já aceitei, ele tá de volta. Já, já. Foi? Agora Voltei? melhorou, agora sim. Sei lá que doideira é essa. Ah, Desculpa, é Tamires, chuva, né? A eu perdi. internet fica ruim. Então, aqui tem chovido bastante também. Mas você estava dizendo dos ruídos na comunicação e de novo eu perdi. Desculpa aí, Tá, não, atrapalhar a travou cadência. mesmo. Não, o que eu tinha dito é que a gente, como comunicador, tanto na empresa quanto em qualquer outro lugar, a gente precisa comunicar com todos os perfis, né? Pra gente Sim. conseguir alcançar o entendimento das pessoas. Eu disse que no meu caso aqui na internet é bem complicado porque eu comunico para muitas pessoas diferentes, de idades diferentes, de pensamentos, crenças diferentes, mas eu quero Uhum. comunicar para todos eles a mesma informação. Então eu tento trazer de forma Sim. mais clara e objetiva possível, sem que agrida o pensamento de ninguém, mas que todo mundo alcance o mesmo nível de entendimento. Então, esse Sim. também, eu acho que, na minha opinião, é um dos maiores problemas dentro das empresas. Entre as pessoas, esse ruído de não saber se comunicar, gera conflito, ou a pessoa às vezes comunica um resultado e a pessoa não entendeu direito, e aí envolve também os ruídos relacionais, no questão de fofoca, a pessoa entendeu errado, aí já passa para outra, aí já vira um boné velho, né? Então, Uhum. assim, fala um pouquinho pra gente a questão da comunicação entre as pessoas, porque na minha consultoria eu até aplico o teste da Eleven para dizer para eles assim, olha, tá tudo bem se algum dia ninguém te entendeu, se as pessoas têm um comportamento diferente, é que nós somos diferentes dentro dessas qualidades. Então você precisa alcançar um entendimento da pessoa. Por quê? Eu penso assim, se eu não me comunico da forma que ela entende, daqui a pouco ela se torna desinteressada no que eu tô dizendo. Uhum. Entendeu? Perco a atenção Sim. dela, que nem, por exemplo, no curso você falou 16 horas, 8 horas num dia, 8 horas no outro. A gente não viu o tempo passar. E eu ficava, meu Deus do céu, que bruxaria é essa que esse homem tá fazendo? Porque as pessoas não bocejavam e raramente iam no banheiro. Eu só assisti um vídeo de 5 minutos na internet, uma aula, eu já fico, às vezes, de saco cheio. E assim, é uma técnica que funciona, né? Uhum. Primeiro, obrigado pelo feedback. Fico contente com isso. É, gosto muito do que faço, mas também tem muito treino, né? Como eu falei lá no início. É, quando a gente fala de comunicação interpessoal, Tamires e quem está nos assistindo e eu ouvindo,
tudo parte da premissa do autoconhecimento, né? O teste de perfil comportamental, ele serve para que nós nos guiemos no sentido de entender qual é o nosso padrão de comunicação natural. Porque a tendência é que nós nos comuniquemos naturalmente de acordo com os perfis que predominam no teste. E isso vai facilitar a comunicação quando nós estamos diante de pessoas que têm perfis semelhantes e talvez torne-se um entrave para que nós nos comuniquemos com outras pessoas que têm um perfil um pouco distinto do nosso. O que um bom comunicador precisa desenvolver, e isso também é treino, é percepção, por incrível que pareça, principalmente nas comunicações interpessoais, como na empresa, é foco no outro. Então, quando eu estou me comunicando com você, eu preciso focar em como você se comunica. Se de repente você, Tamires, tem uma comunicação mais vívida, se você fala mais rápido, se você eventualmente sorri enquanto se comunica, quanto mais eu conseguir repetir esse padrão, o nome técnico disso é espelhamento e condução, né? A gente aprende isso no PNL, a tendência é que nós entremos cada vez mais em sintonia. Pô, Zé Carlos, beleza, mas aqui você conheceu a Tamires, você está vendo a Tamires. E quando a Tamires mesma deu o exemplo que ela fala às vezes para dezenas de pessoas, centenas de pessoas talvez, e ela não conhece as pessoas. Ok, talvez eu não conheça pessoalmente as pessoas, muitas delas que estão nos assistindo agora, mas eu sei que todas elas se enquadram em 4 perfis comportamentais, quaisquer que sejam as predominâncias. Então eu vou falar de tal forma a contemplar esses perfis. O perfil comportamental tubarão, eu vou precisar ser mais ágil, mais direto, mais objetivo na comunicação e vou tentar mostrar a ele benefícios, não é? O que ele vai ganhar com aquilo. O perfil gato, eu vou precisar ser um pouco mais cordial, um pouco mais gentil, um pouco mais afável na hora da comunicação, envolver pessoas, usar inclusive um gestual, não sei se dá para ver aqui na câmera, né, que o gestual muda, porque são pessoas mais sensíveis, são pessoas que gostam mais de relacionamentos. Se eu tenho um comunicador águia, eu preciso falar com ele sobre novidades, perspectivas, alternativas, mudanças, coisas que ele pode ter de diferente daquilo que ele tem hoje, coisas que ele nunca tinha parado para pensar. E se eu falo para um perfil comportamental lobo, eu preciso falar de modo mais estruturado, mais sistematizado, mais metódico, mais organizado, com começo, meio e fim. Então, dentro da comunicação, a gente precisa inserir os 4 perfis, a gente precisa inserir os 4 ingredientes de modo que, pelo menos em determinados momentos da comunicação, a gente consiga captar quem está nos assistindo. Não é? Então, mas para isso, o que a gente vai precisar fazer? Percebe que não é só comunicação em si a técnica, a gente vai precisar entender de pessoas. Então, eu vou precisar conhecer o meu perfil comportamental, os pontos fortes, os pontos fracos ou de melhoria, perceber quais os perfis, em sua maioria, que as pessoas usam. Então, vou dar um exemplo meu aleatório, assim. Poxa vida, eu vou a uma empresa ministrar um treinamento. É uma área comercial dessa empresa que eu vou ministrar o treinamento. São pessoas jovens em sua maioria. É uma empresa, como acontece muitas vezes aqui para nós, do ramo imobiliário. Poxa, então são informações preciosas. Se são jovens, se são vendedores, muito provavelmente essas pessoas têm um pouco de tubarão, elas estão focadas em metas, elas querem uma coisa mais dinâmica, elas precisam ser persuasivas. Já são informações pertinentes que, se eu estiver focado em quem realmente é importante, que é o público, é meu interlocutor, seja uma pessoa, sejam dezenas, centenas ou milhares, a tendência é que nós estejamos mais aptos a cativá-las para que elas passem a nos escutar, a prestar atenção em nós. Automaticamente, a mensagem vai ser absorvida de modo mais amplo porque elas estão prestando atenção. Então, talvez nem todo o êxito da comunicação seja do comunicador, porque por mais que nós queiramos nos comunicar de modo adequado, talvez a pessoa não esteja nem um pouco afim de nos ouvir. Cabe a nós o quê? Qual que é a nossa responsabilidade? Captar a atenção dessa pessoa. E adivinha, há técnicas para isso também. Né? Nas comunicações interpessoais, fazer essa leitura do perfil e nós termos um repertório que seja compatível com cada um dos perfis de modo natural, tá? Sem ser mecânico, sem ser robotizado. Pelo contrário, a primeira dica que a gente dá quanto aos requisitos técnicos da oratória é: seja natural. Quanto mais robotizado nós formos, pior. Ter técnica não significa agir como um robô. Ter técnica significa inserir na maneira que nós falamos naturalmente algumas coisas que vão minimizar erros de concordância, de vocabulário, erros de vício de linguagem, de tiques, de maneirismos, né? Então, os maneirismos são aqueles isso acontece, mas se isso chama muita atenção, tá errado. Vício de linguagem.
o principal, o né. Aí esses são danadinhos para a gente Né? mudar. E tiques, Tipo, né? O tique é o quê? tipo. O tique é quando a pessoa ela passa a mão no cabelo, não no meu caso, né? Mas ela passa a mão no cabelo, ela arruma os óculos, ela fica cutucando uma caneta, ela mexe na gravata, ela mexe no crachá, ela fica mexendo no laser point, ela fica apertando o botão da caneta. Esses são tiques, né? Então Pra descarregar o é um nervosismo conjunto de muitas das vezes, fatores. né? Oi, Tamires? Pra descarregar o Perdão. nervosismo muitas das vezes, né? Tipo, às É, vezes a pessoa fica nervosa e essencialmente aciona para os isso. tics dela. Isso. Aciona os tiques, aciona os vícios de linguagem, né? Mas muitas vezes a gente precisa ter um repertório de ferramentas que nos ajudem a isso. Algumas delas, na prática, já funcionam. Eu falei do e-book Sim. porque ali tem algumas técnicas, algumas dicas que são passadas independentemente de fazer o treinamento ou não, não é? Então Uhum. tem isso. E eu estou lendo aqui, eu não sei se eu estou lendo corretamente, eu não sou muito familiarizado com o Instagram, viu, pessoal? Aliás, eu não sou nada familiarizado. Na É um empresa desconforto. acontece muito essas interferências e às vezes somos mal interpretados pela falta de comunicação. Verdade. Há muito ruído na comunicação, mas a gente precisa entender o seguinte, né, sendo bem prático. Na maioria das vezes não importa o que eu quis dizer, importa o que a pessoa entendeu. Então, se eu quis, acho que todo mundo aqui que está assistindo a live já passou pela situação de tentar falar uma coisa legal para alguém e arrumar a Terceira Guerra Mundial, né? Aham. Principalmente em E casa, ainda principalmente com o inventaram aquele namorado, uma ditado, namorada. né? Ainda Oi? inventaram aquele ditado. Não interessa o que você entendeu, que eu me responsabilizo pelo que eu falei. Não sei quem que foi que inventou uma coisa dessa pra se Mas eu justificar, acho né? que Deve ser. olha, não deixa de ter um pouco de verdade, mas tecnicamente falando, é o contrário. Não é? Se você entendeu alguma coisa diferente do que eu entendi, do que eu quis dizer, antes de colocar a responsabilidade em você, enquanto interlocutor, enquanto receptora, eu preciso puxar a responsabilidade Ah, enquanto comunicador, enquanto emissor, porque talvez eu tenha sido inábil na hora de me comunicar. Então, antes de qualquer coisa, puxa a responsabilidade. De que maneira eu poderia ter falado? Conhecendo a Tamires, sabendo que ela é bem mais jovem do que eu, sabendo que ela atua numa área diferente da minha, sabendo que ela tem um perfil comportamental tubarão com tal coisa. Como é que eu vou agir com ela? Então, a gente precisa puxar sempre a responsabilidade para nós. Não é puxar responsabilidade, né? Não é colocarmos a culpa em nós mesmos, mas é verificarmos como nós podemos melhorar sempre o processo. sim. E uma coisa Tem muito alguma legal, assim, que eu pergunta? também gosto de abordar na minha consultoria é o Pois não. sentido assim, as empresas, elas contratam pelo perfil técnico e elas demitem pela falta de habilidade comportamental. Então, eu falo para os meus clientes, galera, é o seguinte, você sabe que você é bom, certo? Certo. A gente já estudou aqui, você cabe para a vaga e tá tudo certo. Mas você precisa se conectar e fazer com que o entrevistador ou o gestor goste de você. Você precisa se conectar com ele, ele precisa se identificar com você. Por quê? Provavelmente você vai trabalhar muito com ele. Então, se tiver você e um outro cara no mesmo patamar técnico, o que vai sair no desempate é a afinidade, a forma de comunicação, se você conseguiu abrir espaço para que ele pudesse te entender, se você foi simpático, se você mostrou um astral legal, aquele lance de falar sorrindo e criar um ambiente, se conectar da forma correta, o que ele vai pensar? Poxa, a gente se comunicou tão bem, eu acho que a gente criou uma conexão, eu prefiro trabalhar com essa pessoa do que com essa. As duas têm o mesmo perfil técnico, às vezes tem até menos, mas técnico a gente ensina, a maioria das coisas, Uhum. né? Tô dizendo no trabalho, no dia a dia. Então, hoje em dia as pessoas não contratam mais ferramentas, né? Não pensam mais dessa forma, elas contratam pessoas. Então, gente, fica a dica que se você falou alguma vez na vida que você não gosta de gente, é bom você acostumar a procurar entender mais e a estudar mais, porque quanto mais a gente souber sobre pessoas, menos nós seremos substituídos pelas máquinas. Porque no final das contas, o que vai prevalecer é o contato humano do seu trabalho, né? O quanto você proporciona isso para outras pessoas. Faz sentido, não Sim. faz, José? Esse lance da gente Faz. se conectar e criar esse Sim, ambiente também. total. Faz total sentido e tem duas questões que valem também ser mencionadas. A primeira delas é que quando uma pessoa ela está, ainda no exemplo que você mencionou, no momento de entrevista,
a pessoa não está, quando pede para que alguém se apresente, ela não está avaliando apenas a apresentação tecnicamente, até porque às vezes o entrevistador não tem subsídios técnicos para avaliar tecnicamente. Não tem. Quem tem dificuldade de se apresentar, de falar de si, a pessoa ali indiretamente está avaliando autoconfiança, autoestima, a pessoa está avaliando segurança ou insegurança. Não é? Então, quando eu não consigo me comunicar, quando eu não consigo me apresentar, quando eu não consigo criar essa sinergia com as pessoas que estão diante de mim, por exemplo, no processo de recrutamento, não é só comunicação que está sendo avaliada. E quando a pessoa ela parte para isso, e ela percebe que de repente eu, José Carlos, numa entrevista não consigo me comunicar bem, ela pensa assim, poxa vida, o José Carlos tem dificuldade de comunicação. Na nossa área, a comunicação é muito importante. A informação precisa passar de modo muito fluido, não é? E putz, se eu trouxer ela para dentro, por mais que ele tenha muita capacidade técnica, vai enroscar tudo. Então deixa quieto, né? Porque É eu exatamente vou isso. acabar e compreendam, o entrevistador ele leva em consideração, não estou querendo entrar na senda da Tamires não, é porque a gente vê o outro lado da moeda, como eu disse lá no início. A gente tem muito contato com RHs de empresas, com pessoas que fazem o processo de recrutamento, que são as pessoas com quem a gente trata os treinamentos corporativos e assim por diante. E as pessoas levam em consideração o nervosismo, né? Então elas levam em consideração que a pessoa está nervosa, ela está ali tensa naquele momento. Mas quando a pessoa se reequilibra, elas também levam em consideração a inteligência emocional. Quando a pessoa não consegue se reequilibrar, automaticamente ela fala, putz, mas essa pessoa em situações de estresse, em situações de pressão, ela não Não consegue lidar funciona. muito bem. Então, a gente precisa entender, né, sempre os dois caminhos, né? O caminho comportamental, emocional e o caminho técnico dentro do quesito comunicação. É um assunto que eu amo falar e eu poderia ficar aqui a noite inteira conversando com você sobre isso. Mas para a Seria gente uma alegria. arrumar um caminho para a gente chegar no final dessa live, eu queria trazer algumas Uhum, dúvidas que o pessoal mandou na caixinha da semana claro. passada que eu abri, tá? É uma amiga minha que Uhum. mandou. Beijo, Vanessa. É, ela mandou algumas que você já respondeu durante a live, então eu vou trazer uma que a gente ainda não falou, tá? Ela diz assim, ó, que devido ao nervosismo, às vezes a gente acelera na apresentação. No sentido, Uhum. tipo, vou falar mais rápido, porque daí acaba rápido, e aí. E também tem gente que fica nervosa, acelera. Eu sou uma dessas pessoas, tenho que ficar me pausando o tempo todo. E como manter a calma? Você tinha dito a respeito da respiração, né? Que é um fator muito Uhum. importante. Você tinha dito mais pro nervosismo, mas a questão da fala. Como que a gente pode, assim, levantar uma bandeira vermelha? Nossa, eu tô falando rápido, sabe? Dessa percepção. Primeiro, a primeira coisa que a gente pode fazer previamente a um processo de comunicação, seja uma apresentação de um TCC, por exemplo, seja uma tal entrevista de emprego, seja uma palestra, a gente precisa fazer gravações antes. Tá? Por mais que Uhum. seja, vamos entender o seguinte, Zé Carlos, não adianta eu fazer gravação. Quando eu faço a gravação, só estou eu e o celular. E aí, quando eu estou diante das pessoas, muda tudo, porque meu coração acelera. Legal, mas a mente humana tem um mecanismo que ela não diferencia muito o que é real do que não é real. Quando a gente fala uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, nós vamos nos aprimorando, treinando, ela entende que aquele conteúdo, aquela apresentação, aquele contexto, ela consegue dominar. Então, o gravar-se antes é para detectar essas imperfeições na linguagem e para nós nos adaptarmos a um contexto que não é muito normal, não é muito usual as pessoas terem, que é uma apresentação em público. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu falo isso, as pessoas acham que eu estou brincando. Qual é a pior coisa que pode acontecer quando nós estamos nos comunicando? E aí as pessoas normalmente respondem, passar um vexame, falar coisa errada, perder a vaga de emprego, alguém fazer uma pergunta e eu não saber responder. A máxima interna que a gente precisa trabalhar é, você sobreviveria a isso? Se a resposta for sim, e em 99,9% das vezes a resposta é sim, tá tudo certo. Né? Você, mas eu vou perder uma oportunidade de emprego. Vai servir como aprendizado para você se esforçar mais, capacitar-se mais para a próxima. Não é uma maneira simplista de ver as coisas. Pelo contrário, é uma maneira de tirar das suas costas um piano que muitas vezes está
apoiado nas suas costas quando você vai fazer uma entrevista de emprego, principalmente quando você quer muito a vaga ou precisa muito da vaga. Então, as maneiras que nós temos: respiração, treino prévio, entender que ali as pessoas não estão avaliando a nós, mas ao nosso desempenho. As pessoas não estão avaliando a você, estão avaliando o seu desempenho. Nessa live, você não está avaliando a mim e a Tamires, você está avaliando o nosso desempenho. Talvez nós ainda não nos conheçamos o suficiente para que sejamos avaliados. E por último, tão importante quanto, e foi outra dica que eu já passei, comece falando amenidades, comece falando verdades absolutas, comece tentando conectar-se com a plateia. E aí, quando a gente não consegue, a tendência é que a gente fale mais rápido e aperta ali a velocidade igual o áudio do WhatsApp, né, 2 vezes ali, para acabar rápido. E isso é uma baita, isso depõe contra nós, tá? Então, respiração, Uhum. mais gravação prévia, mais essa sensação de que nada de ruim pode te acontecer. Ah, mas eu vou passar o vexame, mas a gente passa direto, isso é o de menos. E quarta coisa, comece a apresentação estabelecendo uma sintonia com a plateia, que pode durar 15 segundos, 20 segundos, mas são segundos suficientes para você acalmar o padrão de respiração. Não sei se eu consegui explicar. Beleza. Nossa, até demais. Porque já respondeu várias outras. Eu tô pescando aqui o que ficou para trás. Outra Que coisa que eu achei legal. legal é como que melhora a dicção. Porque assim, eu converso com muitas pessoas que às vezes convivem num ambiente onde o vocabulário é curto. Já me falaram isso, Tamires, o meu problema é vocabulário. Eu sinto que o meu vocabulário é curto, né? E às vezes, consequentemente a isso, não usa palavras mais abrangentes e mais difíceis, tem problema de dicção, né? Então, assim, como melhorar a dicção? O vocabulário ajuda muito na leitura, você visitar ou frequentar lugares diferentes, isso, beleza. Mas a dicção é complicada, né? Isso, são 2 pontos diferentes, porém complementares. A Tá. dicção pode ser melhorada com... Tá me ouvindo bem, Tamires? Então, Tá? A dicção pode ser melhorada com treino, de novo, e por meio de frases trava-línguas, não é? Então a pessoa pode até pegar na internet ali, clicar lá no Google frase trava-língua, vai vir um montão ali, uma lista. Essa pessoa precisa praticar em voz alta. De que modo? Tentando falar a frase o mais rápido que puder e usando as pontuações que a frase interpreta, né? A frase vai ter vírgula, ela vai ter exclamação, ela vai ter interrogação. Então eu vou tentando usar as frases com as pontuações e falando o mais rápido possível. Pô, Zé Carlos, mas você acabou de falar que é para não falar rápido. Calma, eu estou falando de um treino específico de dicção. Por quê? Se nós conseguirmos falar rapidamente frases trava-línguas usando as pontuações, qualquer frase normal a gente vai conseguir pronunciar com tranquilidade. Então, para dicção é isso. Para vocabulário, você já cantou a bola, e aí vocês talvez imaginem que é porque eu sou mais tiozão, né, que eu vou falar isso, mas nada, absolutamente nada substitui a leitura. Tá? A leitura é que vai gerar bom vocabulário. E eu não estou falando apenas de sinônimos. E eu estou falando leitura antiga, tá? Leitura de livro. Pode ser o livro virtual, se você preferir, no Kindle aí da vida, no seu celular. Mas livro, não precisa ser um livro de literatura romântica portuguesa do século XV. Mas precisa ser um livro, pode ser o Harry Potter, pode ser qualquer coisa. Porque nós não estamos falando apenas do vocabulário, das palavras, dos sinônimos. Nós estamos falando de toda a estruturação de frases. Porque o que acontece? Muitas pessoas, Tamires, não conseguem falar bem porque elas não conseguem pegar o raciocínio e concatenar o raciocínio de modo que aquilo uhum. saia estruturado. E quando a gente faz a leitura de livros, automaticamente o nosso cérebro ele não está processando apenas as palavras, ele está processando toda a estruturação de um texto. Quando nós vamos Sim, falar, a tendência é que o nosso cérebro consiga estruturar, concatenar as coisas de uma forma muito mais compreensível para quem nos escuta. E lembre-se, se a pessoa entende, isso serve para aulas, né? Ontem, segunda-feira, eu ministrei um treinamento para professores. Fui muito bem recebido, aliás, um abraço para o pessoal da Escola de Olinda em Ubatuba. E eu disse isso a eles. Muitas vezes o aluno perde o interesse porque ele não entende. Eu perdia o interesse em matemática porque eu não entendia nada. Então, eu não entendia nada, eu rezava só para a aula acabar. Quando o aluno entende, ele retém a atenção, é claro. E numa apresentação também. Né? Quando
a gente consegue se apresentar numa entrevista ou alguma coisa assim bem, a gente vai reter a atenção das pessoas e isso, de novo, círculo virtuoso. Elas prestam mais atenção, por consequência, compreendem mais e então ficam mais atentas e compreendem mais e a tendência é que nós consigamos estabelecer essa sinergia. Então, dicção, treino, trava-línguas. Vocabulário, leitura. Fechou. E pra gente finalizar, depois eu vou até comentar aqui, falar do comentário de uma seguidora que mandou aqui, a Aline, vou deixar ela aqui pra gente falar depois. Mas vou deixar por último. O último é vícios de linguagem. Eu vou adiantando porque tem muita galera aqui no meu Instagram que tem entre 18, 20, 22 anos. O que acontece com essas pessoas? Elas estão acabando de sair, né, da adolescência e dentro da vida adulta, assim, e elas carregam com elas muito vício de linguagem. Eu percebi em mim que com o tempo eu fui perdendo. Mas quando eu tava na escola, eu usava muito tipo assim, Deus me livre, eu usava demais, sabe? Mano, tem muita gente que fala isso, de repente tá falando, chamando de mano. Tipo assim, mano, é que eu já perdi, graças a Deus. Mas como lidar com isso, sabe? Como que a gente vai? Porque é aos pouquinhos, né? Não é uma coisa que a gente dorme num dia, acorda e já corta todos esses vícios. Mas tem alguma dica, assim, pra ajudar esse pessoal? Duas. Tamires, pode até parecer redundância, mas, de novo, a gravação. Quando eu me gravo falando, eu passo a ouvir coisas depois que eu não ouviria normalmente, porque é a minha fala habitual, e isso é do dia a dia, coloquial que a gente fala, não é? A linguagem coloquial. Então, isso vai chamar a atenção para gírias, vai chamar a atenção para vícios de linguagem, que são né, entendeu? 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 Ah, não sei o que lá, não sei o que lá, tá? Ah, não sei o que lá, não sei o que lá, tá? Então, bababá, bababá, bababá. Então, bababá, bababá, bababá. E aí a pessoa falou isso, aí a pessoa falou aquilo, aí a pessoa falou outra coisa. São vícios de linguagem. Então, a gravação vai fazer isso e a gente pedir feedback para as pessoas. Eu pedi feedback para as pessoas próximas, mas pode ser que isso irrite um pouco, né? Porque para as pessoas próximas, ó, toda vez que eu falar né, me avisa. Porque eu preciso tirar esse né. Automaticamente, o cérebro vai entendendo que aquelas palavras não são as palavras ideais para serem utilizadas, tá? Mas é um pouquinho diferente vício de linguagem e gíria. Então, gírias, também tive as minhas e tenho as minhas, tá? Eu também tive o tipo assim acho que ele vai passando de geração para geração, né? Porque nós somos de gerações diferentes, mas eu já tinha o tipo assim. Então, o tipo assim, mano também tinha. Na minha época, não sei se ainda tem, né? Porque hoje eu sou mais tiozão, mas se a meninada fala véi, velho, não sei o que lá, não sei o que lá, velho. Não sei o que lá, não sei o que lá, velho. Não sei o que lá, não sei o que lá, velho. Então, são gírias que a gente precisa tirar para uma comunicação culta. É dentro da empresa, numa entrevista, numa apresentação de projeto. Eu estou lá com o meu chefe, com os gestores, com pessoas de outros departamentos, eu não vou falar mano. Mas na hora do cafezinho eu posso falar mano. Falar, mano, pô, Mas o eu estou lance falando é de você futebol. equilibrar esse a hora do cafezinho com a hora da apresentação, né? De repente a gente não consegue separar quem a gente é de um do outro. Eu prefiro tirar de tudo para não escorregar sabe? É Na hora melhor, lá que é eu melhor. preciso. Então, esse é o principal ponto. Gravação e pedir feedback para as outras pessoas sobre como está a nossa fala. E o interessante também é a pessoa entender, né? Tipo, que realmente isso não é legal. Olha, se você quer crescer na sua carreira, se você quer alcançar lugares maiores, isso é fundamental na oratória, no total, tanto a sua imagem quanto a forma como você se comunica. Ou você se torna essa pessoa, ou raramente você vai conseguir chegar a lugares que você gostaria. Porque as pessoas nos Sim. avaliam o tempo todo. E é como que você vai gerar confiança, né? E vai conseguir respeito das pessoas se você não se coloca nesse lugar. Uhum. Antes de E pra você gente. partir para a última, Pode falar. só me permita rapidinho, não quero exceder o tempo, Pode. não, mas é porque você falou uma coisa bem legal, bem interessante. As pessoas nos avaliam o tempo inteiro, mas acho que serve até para a gente refletir. Talvez nenhum avaliador seja mais impiedoso conosco do que nós mesmos. Uhum. Então, as pessoas nos avaliam o tempo inteiro, mas nós nos avaliamos o tempo todo e muitas vezes somos cruéis conosco. Então, a gente precisa entender o seguinte: todos nós temos limitações, elas precisam ser vencidas gradualmente. Isso não é papo fofinho, não, é um papo prático. Né? Então, a gente precisa valorizar os nossos avanços, nós precisamos
valorizar as nossas evoluções e, claro, cobrarmos-nos pelas coisas que vão acontecer e que nós ainda precisamos melhorar, mas a gente precisa ser crítico, não excessivamente, porque senão é até injusto conosco. Sim. E aí não sai do lugar, né? Porque uma vez que você vê que tá ruim, você não faz de novo. Total. E aí, ó, vou ler aqui o comentário dela, ó. Eu vou falar e travo. Não sei nem passar o que eu sei. Me sinto burra, mas o medo aumenta. E dependo disso para engatilhar minha empresa de consultoria de aleitamento materno. Uau, que bacana. Que bacana esse tipo de consultoria. Eu confesso que eu não conhecia. Deve ter um nicho bem legal para ser trabalhado. Sim, Parabéns pela ideia e pela execução. Quem perguntou, Tamires? Desculpa, eu é não a lembro isso Aline. daqui. Aline? Aline, Isso. primeiro, sinta-se normal, tá? É um sentimento comum a muitas pessoas não conseguirem passar tudo aquilo que sabem, e isso faz com que a gente se sinta mal, meio um sentimento às vezes de incapacidade, de incompetência, de chateação, não é? É, tem que um elefante a gente tem que fatiar para a gente conseguir comer, não é? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: vá passo a passo, tá? Adquira técnicas, faça muitas leituras, grave a si mesma, peça feedbacks para as pessoas próximas a você. Se você fizer uma apresentação para uma outra empresa, peça feedbacks a respeito dela, mas uma coisa eu posso dizer, eu não conheço uma pessoa, nenhuma, tá? Nenhuma, Aline, que tenha persistido e não tenha evoluído no quesito comunicação e oratória. Quem não evoluiu foi quem não se permitiu persistir. Né? Quando eu disse lá no início, não sei se você já estava conosco, que comunicação é 99% transpiração e 1% inspiração, né? A Tamires deu um feedback super bacana de ser ouvido, que, poxa, você falou 16 horas e parecia que todo mundo estava conectado, passou voando o tempo. Eu agradeço, fico muito feliz. Esse é o resultado de muitas horas, mas muitas horas, eu diria centenas de horas estudando, lendo, falando as frases trava-línguas sozinhos, gravando. E quando eu gravava, não era no celular, não, era aquele gravadorzinho pequeno com fitinha, gravando. Então, é persistência, tá? E se você ainda não detém muitas técnicas de oratória, acredite que o fato de conhecê-las vai também dar a você uma maior segurança. E Aline, dizendo de amiga para amiga na mesma situação, eu me via muito na situação dela, assim, inclusive, eu falei no começo da live, vou falar para encerrar, se hoje eu tô aqui botando a cara a tapa e falando, é porque um dia eu também já me senti como ela e busquei esse recurso, né, fui me aperfeiçoar, porque eu sempre fui muito boa para fazer amizade ao vivo, né, e eu precisava me conectar com pessoas que eu nunca tinha falado na vida. Então, assim, eu vi outro dia o primeiro story que eu lancei aqui no Instagram e eu pensei, meu Deus, essa era eu. E assim, cara, que corajosa que eu fui, porque eu olhei e falei, eu via a timidez em mim, porque eu era boa para um lado, mas para aquilo não era. E aquilo que você falou, é todo dia, sabe? É só hoje vou fazer, amanhã é só hoje. No final das contas, um ano se passou e a evolução você vê depois, né? Um passinho de cada vez a gente não consegue ver muita coisa. Mas é na construção, né? Que a gente enxerga. Então, eu quero encorajar você, né? A continuar, não desista. Não é fácil mesmo, ainda mais se você tem bastante insegurança. Mas é possível, e é muito possível. Uma coisa que a PNL ensina, né? E que também já falou no curso é que nós precisamos dominar o nosso corpo, não que nossa mente, né? Ela não pode dominar e nos travar de entregar algo. Ontem, eu até, para encerrar, eu fiz um story falando assim, que se você tem um dom, se você faz algo muito bem, você precisa se qualificar e entregar isso para a sociedade. Não adianta você ser bom para você. Então, o legal é você levantar as ferramentas e tá, eu sou bom nisso e o que que eu preciso me aperfeiçoar para entregar isso para a sociedade. No seu caso, é oratório. Mas a gente não pode pegar a nossa lâmpada e esconder debaixo da cama, né? E fingir que tá tudo bem. Porque a gente fica angustiado de ter uma missão, algo para fazer, e a gente não tem ferramenta para botar isso para fora, né? E eu encontrei na oratória
um caminho para isso, para eu levar adiante. Lógico, continuo estudando outros milhares de assuntos para trazer o conteúdo. Mas se eu não tivesse esse viés da comunicação, eu jamais conseguiria fazer isso. Simples. Não tem muito, não tem muito o que dizer, assim. Mas Tem uma frase que a gente usa no treinamento de PNL, né, no Practitioner, Tamires, que vai ao encontro do que você falou. Todo dia é dia de treino, né? Então, a gente precisa para isso. Por quê? Porque algumas pessoas têm sim mais facilidade na comunicação, como algumas pessoas têm mais facilidade para música, outras pessoas têm mais facilidade para esporte, outras têm mais facilidade para cálculo, mas hoje já é comprovadamente uma competência que pode ser adquirida por qualquer pessoa, desde que persista. é isso aí, gente. Aquela frase água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, serve para o século XXI também. Não Total. ficou para trás, né? Eu gostaria de finalizar essa live. Eu queria te agradecer demais por esse tempo que você entregou pra gente aqui, né? Imagina. O José é uma pessoa muito atarefada e vive viajando, então assim, é realmente muito gratificante. Eu fico realmente muito feliz de você ter aberto um tempinho na sua agenda para entregar tanta coisa pra gente uma hora. Quem ficou com a gente aqui esse tempo todo aproveitou. E se você é daqui de São José dos Campos, eu vi que a Jaque postou aqui que o curso de oratória presencial, vocês vão ter o próximo em abril, certo? Isso. Comecinho de abril. Legal. E a Eleven não trabalha só com o curso de oratória, tá, gente? É, vai lá no site www.eleven.com.br, isso? Leva em treinamentos. Eleven Treinamentos. E aí vocês podem ver todo o .com.br. catálogo que eles têm lá. Tem o teste de personalidade gratuito, se você quiser fazer, vai lá e faça. Vai se conhecer um pouquinho. Isso vai ajudar muito. Mas é isso. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a vocês também que ficaram desde o começo até o final. Eu fiz de coração para entregar um conteúdo de qualidade para vocês e que traga desenvolvimento profissional e pessoal, porque não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Quando a gente cresce por inteiro. Essa é a ideia, principalmente em desenvolvimento pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tamires, pela oportunidade. Agradeço pelo convite, pelos feedbacks. Agradeço a todos que estiveram conosco e contem conosco da Eleven e também com a Tamires naquilo que estiver ao nosso alcance. Felicidades, boa continuidade de semana a todos. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Vou tentar deixar a live gravada para você que não conseguiu assistir inteira. Tchau, Tamires.